Bom dia, amigos. Hoje eu vim contar de 3 processos que eu vivi quando eu comecei a me questionar sobre quem eu era de verdade. O primeiro deles eu falei já no vídeo anterior, mas eu quero aprofundar mais, que foi ter parado de tomar anticoncepcional. Hoje fazem 5 anos que eu parei. E o que acontece? Eu tinha 21 na época, chegou um ponto assim que deu um insight no caso, e eu percebi que eu não conhecia meu corpo, que todo o funcionamento dele, desde que eu tinha 14 anos, era regido por hormônios, a questão do controle dele. E aí eu comecei a ler muito sobre isso, sobre ciclo menstrual, sobre as fases da lua e os ciclos, e o quanto, quando eu tomo remédio, eu não consigo perceber isso em mim. E aí eu não tô incentivando ninguém a parar, inclusive fui ao médico, tive respaldo da minha médica, que me acompanha até hoje, e falei pra ela que eu tinha interesse em parar de tomar. E na verdade eu fui em 2 médicos, um que falou que não era pra eu parar de tomar, que a mulher não deveria menstruar, que natural seria se eu engravidasse por 9 meses, aí amamentasse sem menstruar, e quando eu voltasse a menstruar eu engravidasse de novo. E aí eu fui na minha médica e falei pra ela que eu queria parar de tomar remédio e tal, e ela disse, beleza, vamos parar, eu te ensino, né, a olhar o teu ciclo e escolher o método contraceptivo que tu vai usar. Eu optei pela camisinha. E depois disso, foi muito doido, assim, observar como meu corpo funcionava sem aquele tanto de hormônio, como começaram a ser as TPMs, e até hoje, fazem 5 anos já. Cada mês é uma novidade única. Esse ano rolou inclusive processos de eu ter ciclos de 21 dias, de 28, conforme as fases da lua que estava rolando. Então, comecei a ter muito contato assim comigo mesma, com o externo e com outras mulheres também que optaram por isso, né? Todo mundo precisa de respaldo médico para poder fazer isso, porém, mulheres saudáveis não deveriam precisar tomar anticoncepcional. Então, se de repente já tem aí dentro uma vontadezinha de ir por esse caminho, porque é muito falado hoje em dia, vai no médico, conversa, explica a situação que a gente sempre encontra uma solução. A segunda coisa que eu fiz, que foi muito importante no meu processo de olhar pra mim mesma, foi ter parado de fumar cigarro. Faz 1 ano que eu parei de fumar e, bom, de todas as coisas foi uma das mais difíceis que eu fiz, porque eu não sei explicar como a química age, mas é louco. E no final, assim, quando eu já tava, que eu tentei parar e voltava, e tem esse processo aí que rola, eu não queria tomar remédio pra parar, eu comecei a olhar, assim, pra mim, enquanto eu tava fumando, os pensamentos que vinham na minha cabeça antes de eu ir lá e fumar um cigarro. E eu nunca era motivada por alguma coisa boa. Ou era um ato impensado, ou eu simplesmente estava pensando alguma coisa, preciso parar de pensar nisso, vou fumar um cigarro. E foi bem desafiador esse processo. No final foi muito louco, assim, porque eu fumava e eu olhava pra minha mão e parecia que não era minha mão que estava fumando aquilo. E eu, de tanta não identificação que eu já não tinha mais com aquilo, e eu falava, mas eu não consigo, mas eu não consigo. Depois que eu fiz o curso de barras de Axis, que isso é assunto para um outro vídeo, mas foi que eu me dei conta. O que me motivou a fazer isso foi que eu fui fazer um atendimento e aí eu olhei para as minhas mãos assim, e aí eu pensei, cara, não é justo eu fumar, ficar com esse cheiro, com essa substância em mim e depois eu ir lá e botar a mão em outra pessoa. Enquanto eu tô fumando só dentro de mim e aqui prejudicando só a mim, tudo bem. Mas isso não condiz com o que eu quero fazer a partir de agora, que é auxiliar com essa ferramenta, tocando em outras pessoas. Então parou de fazer sentido e a partir dali eu nunca mais fumei cigarro. No meio disso, depois eu fumei tabaco por um tempo, mas hoje também já não tenho mais essa dependência. E isso foi muito importante para o meu processo.
A terceira coisa que eu fiz, e não menos importante, eu acho que eu diria até que foi a mais importante delas, foi a mudança de alimentação que eu tive. Eu não sou vegetariana, eu parei de comer carne vermelha e de porco e de galinha faz um ano, mas eu ainda consumo peixe esporadicamente. Mas só que assim, a alimentação sempre foi uma questão na minha vida, né? A minha mãe fazia dieta em mim desde que eu tinha 6 meses, porque o padrão comportamental de peso na minha família é muito forte. E depois que eu parei de comer carne, foi mais ou menos assim. Eu fiz o curso de barras, na verdade muita coisa mudou depois desse curso, mas a gente trabalha muito com perguntas, né? Porque perguntas geram consciência. E aí todos os dias eu perguntava: corpo, o que você requer hoje para que tenha mais energia no teu dia? E aí eu fui vendo que eu estava tendo uma alimentação mais intuitiva e não incluía carne nisso. Era sempre vegetais, muito feijão e arroz, mas sempre para um outro lado. E aí eu comecei a fazer segunda-feira sem carne, quando eu vi era quinta-feira, e quando eu vi eu nunca mais tinha comido carne. Essa mudança foi muito importante porque justamente porque a minha ligação com a comida era muito conturbada. Então ter parado de comer carne facilitou muito um processo que eu tinha de peso quando eu comia. Porque hoje, eu não sei, eu sinto que mesmo quando eu como uma pizza, um fast food, alguma coisa, eu não tenho um peso tão grande dentro do meu corpo como eu tinha antes. E talvez esteja muito ligado a essa carga energética que é carregada na carne, não sei. Mas eu percebo muita diferença e hoje eu noto que cada vez que eu como eu mentalizo coisas boas pro meu alimento, né? E tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é: como apenas para nutrir-me, porque é o que a gente faz, né? Ninguém tá comendo um negócio tipo, vou comer isso aqui porque azar do meu corpo. Não, a gente come porque a gente tá feliz com aquele sabor, com aquela comida. Então a gente precisa, sim, olhar pra forma como a gente tá falando do nosso alimento, né? Eu vejo muito, dia do lixo. Eu parei de falar isso. Não, comida não é lixo, cara. Tipo, chocolate é maravilhoso, pizza é top. Então, assim, mudar, né, essa visão e entender que cada alimento tá ali fazendo alguma coisa. E, enfim, essas foram as 3 coisas que me ajudaram muito. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.